E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no Fé em Letras. Preparados? Hoje a gente vai mergulhar num tema universal que fala direto ao coração, o amor. Isso aí. Mas, preparem-se, porque a gente vai muito além dos clichês. Vamos desvendar a visão radical transformadora do amor na fé cristã. É isso mesmo. A verdadeira jornada. A gente vai se guiar pelo livro The Love That Is God, de Frederick Christian Bauer-Schmidt. Para entender a fundo esse amor, né? O impacto dele na nossa vida. Exatamente. E antes da gente começar, aquele recadinho básico. Curta o episódio, siga o canal, ativem as notificações. Isso ajuda muito. E claro, compartilhem essa conversa com os amigos. Afinal, espalhar conhecimento é sempre bom, né? Com certeza. Quanto mais gente, melhor. E para finalizar, não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para a gente explorar nos próximos mergulhos. A sua participação é super importante para a gente. É verdade. Adoramos saber a opinião de vocês. Então, bora começar? Logo de cara, Bauer-Schmidt já joga um desafio pra gente. Ele diz, ser cristão é difícil. Difícil porque amar até a cruz é difícil. Uau, que frase forte. Ele coloca o amor como espinha dorsal da fé cristã. Algo que a diferencia de outras concepções de divindade. É interessante essa comparação que ele faz. Por exemplo, em The Knight's Tale, do Chaucer, os deuses são poderosos, mas não demonstram amor. É verdade. Já no cristianismo, a afirmação principal é Deus é amor. Essa frase é poderosa demais, né? E para ilustrar o amor divino, Bauer-Schmidt usa a analogia do amor dos pais por um filho. Ah, entendi. Não é uma simples benevolência, né? Não. É um amor criador que nos molda, que nos impulsiona. É como a Catherine de Siena descreveu. O amor divino precede qualquer bondade que a gente possa ter. É a fonte da nossa própria existência. Nossa, isso é profundo. É como se Deus nos amasse à primeira vista, incondicionalmente, antes mesmo da gente nascer. É isso mesmo. E falando em amor que se doa por inteiro, chegamos num dos pontos centrais da fé cristã. O amor crucificado. Sim, a cruz é o símbolo máximo do cristianismo. O Bento XVI destacou isso em Deus Caritas Est. Verdade. Mas por que Deus escolheria essa forma tão radical para demonstrar seu amor? Por que a crucificação? É uma pergunta que nos leva a questionar a natureza do sacrifício, o significado da dor. Será que Deus se alegra com o sofrimento humano? De jeito nenhum. A parábola do filho pródigo nos ajuda a entender melhor isso. O pai não causa o sofrimento do filho, mas o acolhe de braços abertos, mesmo depois de todos os erros. Entendi. É como se o sofrimento fosse consequência das nossas ações e não um desejo de Deus. Exatamente. Deus se compadece do nosso pecado, mas nos permite arcar com as consequências. Faz sentido. E Jesus, ao viver e pregar o amor, se colocou no caminho do sofrimento humano, culminando na cruz. É verdade. Mas peraí, isso não significa que a cruz é apenas um símbolo de dor e sofrimento, certo? Claro que não. A cruz também é um símbolo de resistência, de justiça, de amor incondicional. Entendi. É como Ignacio Lacuia questiona. Por que o mataram? A forma como Jesus viveu, confrontando as estruturas de poder, o conduziu à cruz. Então a cruz também é um símbolo de luta pelos oprimidos. Exatamente. E essa resistência, esse amor inabalável, triunfa sobre a morte com a ressurreição de Jesus. Que incrível. Ele ressuscita e nos convida a uma amizade profunda, não como uma figura histórica distante, mas como uma presença viva. Mas como cultivar essa amizade no dia a dia? O Espírito Santo é o elo que nos conecta a Jesus, é o Consolador prometido em João 14,26. Aquele que nos guia, que nos ensina. Ou seja, o Espírito Santo nos impulsiona a amar como Jesus amou, a ter compaixão, a buscar justiça. Sim. E é nesse ponto que a gente esbarra num dos maiores desafios da fé. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas como amar o próximo de verdade? Sem cair na armadilha do amor abstrato, do sentimentalismo. Amar o próximo não é um conceito vago. O Dostoiévski critica essa visão em Os Irmãos Karamazov. Ele mostra como esse amor pode ser vazio, hipócrita. Verdade. Amar o próximo exige ação, exige colocar-se no lugar do outro. Principalmente de quem sofre, né? Exatamente. É nesse ponto que o amor sai do campo das ideias e se torna concreto. É arregaçar as mangas e fazer a diferença. Isso aí. E a Catherine de Siena coloca bem. Não podemos amar a Deus sem amor ao próximo. A conexão é direta. Um reflexo do outro. Falando em conexão, me viu uma questão. Qual a importância de pertencer a uma comunidade de fé? Boa pergunta. Principalmente em tempos de individualismo, de desapego religioso. A resposta está na própria história da igreja primitiva. O Espírito Santo agiu unindo pessoas de diferentes origens, criando um corpo unido pela fé. A igreja é o corpo de Cristo, né? Isso, onde cada membro contribui para o bem comum. É na comunidade que a gente aprende a
amar, a perdoar, a servir. É ali que a gente encontra apoio, encorajamento. É verdade. E a tradição, os rituais, tudo isso nos ajuda a aprofundar a fé, fortalecer os laços. É como a Dorothy Day, que encontrou na Igreja Católica um lar espiritual, um lugar de acolhida e transformação. Ela é um exemplo inspirador de como a fé impulsiona a ação social. Sem dúvida. Mas espera um pouco. Essa conexão entre fé e vida prática, essa busca por justiça, como isso se concretiza? É verdade. Como a igreja se coloca diante de um mundo tão dividido, com tantos conflitos e injustiças? Essa é a grande questão, e é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. Fica legal, né? É impressionante como a fé da Dorothy Day se traduziu em ação, né? Ela não se limitou a rezar, mas arregaçou as mangas e lutou por justiça social pelos pobres e marginalizados. E é justamente sobre essa conexão entre fé e ação no mundo que eu queria conversar agora. Diante de um mundo tão dividido, tão cheio de conflitos e injustiças, como a igreja pode ser um farol de esperança? É um desafio, tanto, né? A gente se depara com tanta violência, tanta desigualdade, tanto sofrimento ao nosso redor, como a igreja pode realmente fazer a diferença nesse cenário. A chave está em viver o amor crucificado de forma prática e engajada. Lembra que falamos sobre amar o próximo. Não é um amor abstrato teórico, mas um amor que se manifesta em ações concretas, em atitudes que transformam a realidade. Então, amar o próximo seria se engajar em causas sociais, lutar por justiça, defender os oprimidos, assim como Dorothy Day fez. Exatamente. A igreja como comunidade tem um papel fundamental nesse processo. A Dorothy Day é um exemplo inspirador, mas poderíamos citar tantos outros como Martin Luther King Jr., Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara. Pessoas que, impulsionadas pela fé, dedicaram suas vidas a construir um mundo mais justo e fraterno. Elas mostram que a fé não é algo que fica restrito ao âmbito privado individual. A fé autêntica se traduz em ações que impactam o mundo ao nosso redor. Com certeza. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser instrumento dessa transformação. Mas para isso é preciso encarar um fato. A igreja também é formada por seres humanos com suas falhas e contradições. É verdade. A história nos mostra que muitas vezes a igreja se aliou ao poder, se calou diante de injustiças e até cometeu atos de violência em nome de Deus. Me lembro de uma frase do Papa Francisco que diz: "Quem somos nós para fechar as portas a quem quer que seja?" É um convite a reconhecer nossos erros e buscar sempre o caminho do amor e da misericórdia. Reconhecer as falhas é fundamental para que a igreja possa realmente ser um farol de esperança. A mudança começa dentro de cada um de nós quando nos abrimos ao amor de Deus e nos comprometemos a viver esse amor no mundo. Gostei da sua colocação. É como aquele ditado: seja a mudança que você quer ver no mundo, a transformação que queremos ver na igreja e na sociedade começa em nós mesmos. Mas como podemos na prática ser esse instrumento de amor e justiça? Acho que o caminho é duplo. Interior e exterior. Interiormente, precisamos cultivar uma espiritualidade profunda enraizada no amor de Deus e na busca pela santidade. Exteriormente, precisamos nos engajar na luta por justiça social, defender os direitos dos mais vulneráveis e ser voz profética diante das injustiças. Então, se trata de escolher entre espiritualidade e ação social, mas de integrar essas duas dimensões da fé. Exatamente. A fé cristã autêntica se manifesta tanto na vida interior quanto na ação no mundo. A igreja é chamada a viver essa integralidade e a ser um sinal do reino de Deus em todas as esferas da vida. E essa integralidade pode se expressar de tantas formas no cuidado com os pobres, na luta pela paz, na defesa do meio ambiente, na promoção da educação, na denúncia da corrupção e de todas as formas de exploração. Lembrando que essa missão não é exclusiva da igreja institucional, mas de cada cristão. Somos todos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos ensinou. Cada um de nós tem um papel a cumprir na construção de um mundo mais justo e fraterno. Mas como superar as divisões que existem dentro da própria igreja? Como unir forças em torno dessa missão comum no mundo cada vez mais polarizado? É possível encontrar unidade em meio a tanta diversidade de opiniões e perspectivas? Essa é a grande questão para a próxima parte do nosso mergulho. Fique ligado para descobrirmos juntos como a igreja pode ser um sinal de unidade e esperança no mundo marcado pela divisão e pela polarização. É verdade, a polarização é um desafio enorme nos dias de hoje. E a igreja, como parte da sociedade, também sente os impactos dessa divisão. A gente vê cristãos se confrontando por questões políticas, sociais, até teológicas. A pergunta que fica é: como superar essas barreiras e construir pontos de diálogo e unidade? Confesso que às vezes me sinto desanimado com essa situação. A gente se depara com tanta intolerância, tanta falta de respeito, tanto ódio disfarçado de defesa da fé. É como se as pessoas tivessem esquecido o ensinamento central de Jesus, o amor ao próximo. Me pergunto se é realmente possível encontrar um caminho de unidade em meio a esse turbilhão de divergências. Acho que o primeiro passo é entender que unidade não significa uniformidade. A igreja é um corpo com muitos membros, cada um com seus dons, carismas, perspectivas e experiências.
A diversidade, quando vivida com respeito e abertura, enriquece a comunidade, não ameaça. Então, para você, não é preciso concordar em tudo para sermos unidos. Podemos ter visões diferentes sobre determinados assuntos e ainda assim caminharmos juntos. Exatamente. O que nos une é algo muito maior do que nossas diferenças pontuais. É o amor de Cristo, a fé, no Evangelho, a busca comum pelo reino de Deus. Mas como colocar esse amor em prática? Como construir pontes de unidade no dia a dia num mundo que parece nos incentivar a olhar apenas para aquilo que nos separa? A igreja tem um tesouro precioso que nos ajuda a trilhar esse caminho. A Eucaristia. No pão partido, no vinho compartilhado, celebramos a unidade que Cristo nos conquistou com seu sacrifício na cruz. A Eucaristia seria, então, um antídoto para a polarização, um espaço onde as diferenças se diluem diante do amor de Deus. É uma bela imagem. Na Eucaristia, somos alimentados pelo mesmo corpo. Bebemos do mesmo cálice e nos tornamos um só corpo em Cristo. É um sinal visível da unidade que somos chamados a viver não apenas dentro das igrejas, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Mas será que a Eucaristia por si só é suficiente para superar as divisões? A gente vê muitas vezes comunidades divididas dentro da própria igreja, pessoas que comungam do mesmo pão, mas não conseguem conviver em harmonia. Sim, isso infelizmente acontece. A Eucaristia é um sinal chamado a unidade, mas a vivência dessa unidade depende da nossa disposição em perdoar, acolher, amar concretamente o irmão mesmo quando ele pensa diferente da gente. É como se a Eucaristia nos convidasse a ir além das palavras e colocar o amor em prática nas nossas relações. É um exercício constante de humildade, de escuta, de busca por pontos de convergência. Com certeza. E esse diálogo, esse esforço para construir pontes, em vez de muros, precisa acontecer em todos os níveis. Dentro das comunidades, dentre as diferentes denominações cristãs e até mesmo com aqueles que não professam a fé cristã. Ou seja, a igreja é chamada a ser um fermento de unidade na massa da sociedade, a mostrar que o amor é capaz de superar qualquer barreira ideológica, política ou social. Que desafio! E esse fermento precisa estar presente em todas as áreas da vida. Na política, na economia, na cultura, na educação, nas relações interpessoais. A missão da igreja é levar o evangelho a toda a criatura. E isso inclui a missão de construir a paz e a unidade. É uma missão desafiadora, mas ao mesmo tempo inspiradora. A igreja, quando vive o evangelho de forma autêntica, se torna um sinal de esperança num mundo mergulhado em trevas. É como um farol que guia os navegantes em meio à tempestade. E essa esperança se alimenta da certeza de que o amor de Deus é mais forte que qualquer força contrária. Como nos diz o profeta Habacuque. A visão ainda não se cumpriu, mas virá seu tempo. Não falhará. Ainda que demore espera, pois ela se realizará. Não tardará. Que lindo. Então a gente termina esse mergulho com um convite à esperança, à confiança no poder do amor de Deus para transformar o mundo, a começar por cada um de nós. Exatamente. A transformação começa em nós quando nos abrimos ao amor de Deus e nos comprometemos a ser instrumentos desse amor no mundo. Quando a igreja como comunidade vive essa unidade e esse amor se torna um sinal visível do reino de Deus, um prenúncio da paz e da justiça que tanto almejamos. Para a gente continuar essa conversa, para se aprofundar ainda mais nesses temas que nos provocam, nos inspiram, fiquem ligados no canal Fé em Letras, curtam, compartilhem, deixem suas sugestões nos comentários e até o próximo mergulho.